Estamos no ar em mais uma Ação e Reação. Hoje, sexta-feira, final de semana vem chegando aí. Hoje, dia da farmácia e também dia nacional da saúde. Saúde que está meio complicada no Brasil. Na região da Baixada Santista, o governo estadual é obrigado, por ação judicial, a intervir no Hospital Modelo em Cubatão. Ou seja, por 180 dias, o Hospital Modelo vai ficar sobre jurisdição estadual, por ordem judicial. É complicado o Hospital Modelo. A prefeita de Cubatão reage, diz que atende muita gente da área continental de São Vicente, muitas pessoas. É o problema da Baixada Santista, né? Paulo Alexandre Barbosa arrumou 2,5 milhões por mês para o hospital aqui em Estivadores. O governador Geraldo Alckmin, 2,5 milhões, mas o governo federal não quer fazer sua contrapartida e dar os 5 milhões. Lembrando que Santos é uma cidade polo e que precisa desses recursos para que os Estivadores volte a funcionar e principalmente nas férias, onde muitos paulistas, muita gente de São Paulo, do interior, vem a Santos e além de ser uma cidade polo, né? Então, esperamos aí que o governo federal tenha a sensibilidade de ajudar o nosso Hospital Estivadores. Ana Preto e Bille não vão concorrer à reeleição. A prefeita Ana Preto de Peruíbe e o prefeito Bille de São Vicente não vão concorrer à reeleição. Uber, mesmo proibido, começa a operar em Santos. É uma coisa a ser discutida, né? Os taxistas reclamando, agressões em São Paulo. Jornalista da CBN é atacada por PMs em São Paulo. Na Cracolândia, a ação da PM, a jornalista estava filmando tudo e foi obrigada a dar seu celular, uma confusão na região da Cracolândia, né? Ela diz que o pessoal chegou com um pouco de força, gritando com ela e tal. Mais notícias da região aqui, o Palmeiras empata com o Chapecoense em Chapecó. Um gol meio garfado do Palmeiras no final, um pênaltizinho que não existiu. Aí falaram também que o gol da Chapecoense foi impedido. Mas pela nova regra da FIFA, gol de time pequeno, um pouquinho de impedimento em time pequeno é gol. Então a Chapecoense fez o gol legal. Porque pela nova regra da FIFA, time pequeno que faz gol impedido e é pouquinha coisa, tá valendo. Mas o Palmeiras no final garfou a Chapecoense num pênalti mandrake. 1-1, Palmeiras e Chapecó, na cidade de Chapecó, onde é a cidade que mais mata porco no mundo, né? Também o São Paulo perde na despedida do seu treinador, que já vai embora, já vai tarde, né? Porque chegou aqui com 18 derrotas e 18 empates, já vai tarde o treinador do São Paulo, não vai deixar saudade nenhuma, e o Grêmio empata com o Santa Cruz, mantendo o Santos na liderança do Campeonato Brasileiro. Há 10 anos o Santos não chegava na liderança e hoje o Santos está líder. Bom, hoje é um programa diferente aqui na TV Com, né? Eu tenho o prazer de entrevistar hoje o mestre indiano que vem 2 vezes para o Brasil publicar livros, né? Então, o mestre Gurudeva, né? E com a sua tradutora, né? A tradutora que é a Taruni Gopidasi. É isso? Taruni Gopidasi, que é carioca, da bonita Rio de Janeiro. Hoje, esperamos uma Olimpíada nota 10, abertura da Olimpíada às 8 horas da noite. Que faça um 6 para a gente passar de ano. Um 7 seria muito bom. Não vai ser uma abertura como fizeram alguns países do mundo, mas se a gente conseguir um setzinho com o Rio de Janeiro, que é a cidade mais bonita do mundo, né, com certeza, ganhando de Paris no finalzinho do segundo tempo, o Rio de Janeiro ganha de Paris. Quem conhece o mundo todo, como Vicente Cassione, como eu já tive a oportunidade de ir para muitos lugares do mundo, eu sei que o Rio de Janeiro continua sendo o lugar mais bonito do mundo. E mesmo com a desorganização, da praia estando suja, com alguns tiroteios pontuais no Rio, né, longe da Olimpíada, mas que o barulho chega para os nossos estrangeiros que estão aí no Brasil, eu tenho certeza que a Olimpíada vai ser muito boa, né? E hoje a Taruni Gopidasi, que é Seva do Amor Divino. Olha que nome bonito. Eu vou chegar... Olha, eu estou aqui com a Seva do Amor Divino, carioca da Gema, né? Que vai ser nossa tradutora. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Hare Krishna. Tudo bem, e você? E também o nosso mestre Gurudeva aqui, que é um prazer, indiano, né? Então, queria perguntar para ele, que tem vários livros publicados, né? Por que ele vem no Brasil 2 vezes por ano, né? E o que ele espera passar nos seus livros para as pessoas. He wants to know why do you come twice a year to Brazil and what is your expectation in your books to give to the people? What do you expect give to the people inside your books? In my book, I want to express how to give the message to all the people about love and peace. Então, nos meus livros, eu quero falar para as pessoas sobre a mensagem do amor e da paz. Amor e da paz, certo.
Ele como indiano, né? E eu vejo que foi formado, né, em ciências econômicas pela Universidade de Calcutá, né, em 80, né? Então ele já foi formado. O que levou esse chamamento para a religião? He saw that you graduated in economics in Calcutta University in the 80s, so he wants to know what made you enter the spiritual path and... Actually, when I was in school and college, then I prepared the economics to develop the society, how the economics. Then I feel this to how to develop also spiritual life. Então, na verdade, eu fui fazer economia para buscar desenvolver a sociedade. Mas depois eu senti que eu precisava ajudar no desenvolvimento espiritual. Certo. A Índia, a gente sabe que é um país com vários problemas também, como o Brasil, né? Pobreza, embora seja um país maravilhoso, mas existe uma pobreza, né? Existe, por exemplo, um governo que, de repente, o brasileiro não reclama, que nós não reclamamos de pagar imposto. Nosso imposto é talvez maior que um país da Europa. Nós reclamamos de não ter retorno, né? Como ele vê essa política indiana, onde a população muitas vezes está numa pobreza, né? E o governo, de uma certa vez, também existe esse governo corrupto, como aqui no Brasil, onde a maioria dos políticos, não todos, são corruptos. E como é que ele vê isso? He wants to know what's your vision, or what would you have to say about Indian politics nowadays? That there's so much poverty in the country, and also so many politicians that are corruption inside the political So sphere. this is the nature of this material world. Different people, different their mentalities they are doing. But in spiritual things, we not to involve with any kinds of politics. Então, porque essa é a natureza desse mundo material, essa é a natureza desse mundo material. Sempre vai ter essas coisas de corrupção, etc. Mas na esfera espiritual, a gente não quer buscar se envolver com esse tipo, com a politicagem. Entendi. Nesse livro Joias do Coração, ele expressa essa bondade da religião de vocês, né? Eu queria que ele explicasse sobre a religião de vocês e sobre o livro. In this book, Joias do Coração, you explain about the goodness. So he wants you to explain a little bit about the book and about your religion. Actually, in this book, I explain how to all the living entities, they get the love and peacefulness. I explain this way. And especially in our spiritual life, our spiritual master explain how to chant the Lord's holy names, because God is one, and how to give him love and affection all the living entities. Então, nesse livro eu explico um pouco sobre o amor e a paz. E também explico a mensagem de todos os nossos mestres anteriores, que vão explicar como que a gente deve cantar os nomes de Deus. E Deus é apenas um só, e a gente deve cantar os seus santos nomes. In this my book, I never to touch any kinds of politician, all these things, because our concentrate on the spiritual things, how to attain to abode of Lord. Então, nesse meu livro, eu não nem encosto no assunto da política, porque a nossa meta de quem está praticando a vida espiritual é como alcançar a morada do Senhor Supremo. Because spiritual things and material things completely different things. So our aim and object, how to always give love and affection and help the people, they will develop their spiritual life and they will be happy. Então, porque as coisas, assuntos espirituais e assuntos materiais são totalmente diferentes. O nosso objetivo é que as pessoas deem amor e afeição umas às outras, se ajudem e se desenvolvam para que todas sejam felizes. Como vivemos em paz nesse mundo diante da falta de amor, né? Hoje existe muito falta de amor, corrupção. Como nós podemos viver para encontrar o verdadeiro Deus? How can we be happy in this world? In this world nowadays, so much lack of love and also so much corruption everywhere. How can we find God? Because this is true, in this material world, lack of love, because people, they forget to God, they forget to everything, and their mind completely contaminated with the Maya, that is called external potential of Lord. For this regard, they forget to God. So we also remind to people how to they develop a spiritual life. When the spiritual life will coming, then we'll give to love. Because Bible very clearly explain is God is love, love is God. So we have to give the love and affection to all the living entities. Então, porque as pessoas nesse mundo elas estão totalmente esquecidas de Deus.
tomadas pela sua mente, elas estão iludidas por Maia, que é a energia ilusória do Senhor Supremo. E a menos que elas adentrem a vida espiritual, elas não vão conseguir alcançar essa paz, ou então dar paz aos outros. Então, porque Deus é amor e amor é Deus. Então, a gente deve adentrar a vida espiritual para poder, assim, desenvolver amor por todos os seres vivos. Este livro aqui, o Joias do Coração, é um livro que ele ensina, então, as pessoas a se comunicar com Deus. So, in this book, Jewels of the Heart, you explain how people can communicate with Lord? Yes, in this book I also very clearly explain how to communicate with God, and especially in holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is our spiritual focus. Então, sim, neste livro eu explico às pessoas como elas devem se comunicar com o Senhor Supremo. Em especial, eu falo dos santos nomes Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Esse é o nosso foco. Tá. E nos outros livros dele? Nos outros livros, porque ele tem uma série de livros aqui, né? Então ele tem o que ele fala nos outros livros? In any other books, what do you explain about? Because you have many books. Yeah, I have many books also in our Indian best scriptures. There is Srimad Bhagavatam. I wrote in the about Gopi Gita, how the Gopis they offer their love and affection to Krishna. Krishna is the supreme personality of Godhead. Então, tem um dos livros que é um dos melhores livros da cultura indiana, da cultura védica indiana, que se chama Srimad Bhagavatam. Então, eu escrevi, né? Ele escreveu um livro chamado Gopi Gita, que é um comentário que explica como que as gopis, que são grandes devotas de Deus, oferecem o amor e a afeição delas para o Senhor Supremo, que é Krishna, que é a suprema personalidade de Deus. Isto. Hoje nós vamos ter uma palestra, né? Lembrando a vocês aí, lembrando a vocês que estão aqui no estúdio repleto de pessoas aí da religião bacana. Lembrando vocês que esse programa vai ser repetido hoje às 11 horas da noite e repetido também à meia-noite e meia. E também ele pode ser visto em tempo real pelo www.tvcomsantos.com. Ou seja, tem meu amigo Mário Gil, cantor em Portugal, que vê o programa todo dia de Portugal, né? Tem pessoas no Rio de Janeiro que acompanham a TV Com também, tudo. E se você quiser passar para ele, que o programa vai ser transmitido, vai ser reprisado às 11 horas e à meia-noite e meia. E também no www.tvcomsantos em tempo real. Quer dizer, a pessoa pode pegar na Índia às 11 horas da noite, pode pegar na Índia à meia-noite e meia. E depois, daqui a 2 dias, 2 days, vai ser disponibilizado no site da TV, no site da TV Com, no Eduardo Filete parte 1, parte 2, parte 3, no Facebook da TV Com Santos, e vocês podem da Índia acessar o programa e tal. Sim, he's saying that this TV show now will be broadcasted today later, 11 p.m. and 12:30 a.m. also, and everybody can watch also live in the website. They can watch from India, from any part of the world, they can watch live. Ok. E quem quiser participar do programa, o telefone está aberto, que é o 981-598868. Quiser pegar perguntas, dúvidas para o nosso Gurudeva, mestre indiano que está aqui no Brasil, nós temos muita satisfação de recebê-lo aqui. Quem tiver dúvidas sobre alguma coisa espiritual, de religião, algum aconselhamento, 981-598868, né? Então, eu passo para ele que eu abri as perguntas. Me falaram que o indiano tinha um inglês terrível, mas eu vi que o inglês dele é bom, né? Entendeu? Porque eu falei assim, meu amigo falou, nossa, é melhor trazer a tradutora que tu não vai conseguir falar com ele, mas ia ficar difícil, né? Porque eu pensei em falar com ele em inglês. Pode falar também. Não, mas o inglês dele é bom, mas vamos deixar desse jeito que tá bom. Porque ele viaja o mundo há 20 mas anos. Não, indiano tem um inglês complicado, né? Mas o inglês dele é bom, entendeu? Ele viaja o mundo há 20 anos, então Isso. ele já... Não, mas normal. Elas estão brincando comigo que... Não ele fala bem, explica para ele fala muito bem, né? Tá. He's impressed by your English, because he was thinking, Indian English, very difficult to understand the accent and all, but your English is very good. O pessoal da TV Com tá pondo a mão na cabeça, que eu não devia ter falado isso. Mas não é ele, é que a maioria dos indianos falaram para mim, eu que tenho inglês, a Daiane tá preocupada, mas ele é boa gente, né? Claro. Tranquilo. E você, Taruni, por que você escolheu, porque na Índia tem toda essa, mas você, qual foi o chamamento para você entrar na Harry? Então, porque eu tinha 18 anos e estava assim, querendo saber quem sou eu. E eu já tinha tentado ter prazer com várias coisas desse mundo, inclusive drogas e festas, namorados, como quase todos os jovens. Você era baladeira no Rio de Janeiro? Era hippie, era maconheira. Pegava noite carioca,
Pegava, não, noite carioca é coisa de velho, né? É coisa de velho. Quando que eu estudei lá, que subia no bondinho, no Pão de Açúcar, isso é coisa de tem isso também. Mas era bacana, noite carioca tinha show do Lulu Santos, aquela época. Verdade. Mas você tem quantos anos, desculpa? Tenho 23. Novinha. Quer dizer que você tinha namorado, gostava de regeneração Cazuza, gostava de uma maconhazinha, é isso? Sim, é que na verdade eu tava buscando a felicidade. Ela que falou, né? foi ela que falou, não fica... Tá todo mundo apavorado aqui hoje? É porque todos os jovens, todo mundo quer a felicidade, né? E aí eu era uma jovem assim, né, buscando a felicidade. Aí eu... Cariocona da Gema. Sim, mas eu cheguei até a abandonar a faculdade, porque eu não queria... Eu tava Fazer a faculdade do quê? Ciências Ambientais. Tá certo. Na Unirio, na Federal do Rio de Janeiro. Pô, então você entrou numa faculdade difícil, né? Eu formei na Federal Rural. Na minha época era 70 para 1 para dentro da veterinária, não tinha veterinária particular e era bem concorrido lá na Rural. Então, aí eu tava buscando, né? E buscando a felicidade. E eu já tinha ido em várias coisas espiritualistas, porque eu queria realmente saber alcançar a felicidade, que todo mundo busca felicidade, mas a felicidade nesse mundo é muito efêmera. Você come uma coisa boa, depois a felicidade passa. Ou você namora alguém, é legal no começo, depois fica chato. Tudo é efêmero. Então, onde que está a felicidade permanente? Onde está a felicidade permanente? E aí, nessa busca, um dia, em Brasília, eu conheci Gurudeva, em Brasília, e foi onde ele falou, eu fui numa palestra dele. Ah, mas você estava em Brasília passeando ou foi direto para a palestra dele? Eu estava passeando. Tá. Na Chapada dos Veadeiros. E aí eu conheci ele em Brasília e ele estava... Na verdade, eu já tinha um amigo que eu conhecia, que já tinha me apresentado ao templo, Hare Krishna. E eu já era vegetariana também, estava buscando me desenvolver espiritualmente. E aí eu conheci, ele estava falando numa palestra sobre o poder do mantra Hare Krishna para a nossa autorrealização. E como que a gente deve ser compassivo com todos os seres vivos e que esse mantra é o principal para a gente alcançar a autorrealização e o amor divino. Aí você foi na palestra dele? Fui na palestra dele. Mas o poder da gente conhecer alguém, uma pessoa autorrealizada é muito forte. Então, mesmo sem eu entender, a energia dele tocou meu coração e fez com que eu, por exemplo, começasse a cantar esse mantra Hare Krishna e me desenvolvesse espiritualmente. Fez com que eu abandonasse as drogas, por exemplo, e vários hábitos ruins que eu tinha. Tudo por causa da influência dele na minha vida. Então explica pra ele que nós estamos falando, que coitado, ele não tá entendendo, ele né? Entende português. Tá entendendo? Entende português, então tá bom. Entende. Então beleza. Então tá, aí você se tocou pelo poder espiritual dele, pela sabedoria, e aí você voltou pro Rio de Janeiro e já começou a estudar tudo. E como é que foi esse desligamento? Você chegar, por exemplo, para todo mundo, falar, não quero mais para balada, não quero mais para vegetariano, tu já era, porque tu não queria engordar, né? Tu não queria, tu mulher, 23 anos, achou que ia engordar, começou a ser vegetariana. Não, era porque eu vi um filme que mostrava como que os matadores são muito cruéis. Aí eu falei hoje de Chapecó, que é a cidade que mata mais porco no mundo. Eu vi, porque assim... Não, mas eu também não gosto, porque eu sou médico veterinário, mas, enfim, eu tenho que falar a verdade, né? Porque Sim. Chapecó é uma cidade que produz tem muitos suínos lá, né? Por isso que eu brinquei, né? Como o Palmeiras é porco, eu fiz essa brincadeira. Mas no começo do programa. Aí você se tocou, e aí como é que foi essa mudança? Não, essa mudança foi assim, por causa de um poder de um mestre puro como o Gurudeva, ele mudou a minha vida, a percepção que eu tinha da vida. Antes a vida era pro prazer, eu queria só prazeres efêmeros, né, curtição. Depois eu comecei a ver que a vida humana, por causa dos ensinamentos dele, que a vida humana é algo muito raro. Porque Deus só deixa a gente nascer como um ser humano depois que a gente nasce em todas as espécies de vida. Já ouviu falar da reencarnação? Lógico. Então, aí só quando Deus deixa a gente nascer como ser humano, é como se fosse um portal para a gente sair do ciclo da reencarnação. Então, a gente deve usar a nossa vida humana para alcançar a autorrealização, o amor a Deus e, assim, sair do ciclo de nascimentos e mortes. Então, a visão que eu comecei a ter da minha vida foi totalmente diferente. Eu devia dedicar minha vida ao meu avanço espiritual e não gastar minha vida em prazeres. Então, isso foi muito forte na minha vida. E aí, naturalmente, você perguntou como que foi com os amigos. Naturalmente, você anda com as pessoas que têm com a mesma mentalidade. Então, eu fui morar no templo. Lá no Rio de Janeiro, a gente tem um templo muito bonito. Onde que é o templo no Rio? É no Alto da Boa Vista, para quem conhece. É uma serra que tem lá no Rio de Janeiro, um lugar lindo. Tem a Floresta da Tijuca, o Parque Nacional. Eu conheço tudo isso. Você conhece? Conheço. Então, eu estudei lá há 5 anos, pô. Ah, sim, mas foi em Seropédica, né? Então... mas eu ia pro Rio fim de semana e tal. Depois tá. eu fazia estágio no Rio de Janeiro, tal, aquela coisa toda, né? Sim, então a gente tem um templo maravilhoso. Eu fui morar no templo. Lá a gente tem toda uma prática, né? Os estudos da filosofia. Então hoje você mora no templo? Hoje eu saí do templo, mas ainda continuo sempre junto lá. Certo. Mas você trabalha por fora em algum lugar? Não, só vive para a religião. Estou tentando, né? Me dedicar cada vez mais. Entendi. Pela misericórdia de Deus. Tá certo. Bom, pergunta para ele o que ele acha, por exemplo, do Brasil, que se o Brasil está, por exemplo, os livros dele são bem aceitos, sim, mas se ele acha que as pessoas estão, de uma certa maneira, seguindo essa filosofia de vida. Do you think here in Brazil people are open to the philosophy you're bringing? They're open to this new kind of philosophy of life? Yes,
I am bringing this philosophy how to open their heart and to meditate to Lord and come give and love and affection and they develop their spiritual life. Sim, sim, porque eu estou trazendo essa filosofia de como as pessoas devem abrir seu coração, meditar no Senhor Supremo e assim desenvolver a sua vida espiritual de forma calma, tranquila e darem amor a todos. Muito bom. Eu nunca fui para a Índia, mas o meu irmão foi 5 vezes. Ele gosta, né? Porque ele é praticante de yoga, tudo ele gosta, né? Legal. A esposa dele, tudo. E é professora e tal. Então foi 5 vezes para a Índia. E ele fala que na Índia as pessoas, mesmo em funções muito simples, são muito contentes, né? E aqui no Brasil temos o exemplo do Maninho, que é o nosso porteiro aqui do prédio, que é muito pega 2 anos para vir para cá, mas é muito alegre e tal. Mas a maioria das pessoas não são assim, reclamam muito tudo, principalmente quando são pessoas que trabalham em 2 empregos, têm uma vida mais humilde e tal. Existem muitas pessoas felizes, mas muitas pessoas que reclamam muito. Meu irmão falou que na Índia, às vezes a pessoa está lá com o braço estendido, fazendo uma pregação, tudo, e está sempre rindo, sempre contente. Existe essa diferença mesmo? O indiano ele é sempre alegre, mesmo tendo, vamos supor, uma vida difícil? Ou é uma impressão que passa para o turista? He's saying he's never been to India, but his brother has gone to India 5 times. And he's noticed that in India, even poor people or people have a humbler life, like poor and working so much, they're always happy. Everybody very happy, even though he has 1, 2, 3 jobs, very happy. And here in Brazil and all over the world, people tend to complain so much. He wants to know if this is true or just an impression. Yes, no. Indian people, they're spontaneous. They have belief in God, and this is I think this because their culture is going in this way, because we see in Ramayana Mahabharata in ancient time this going on. So all the Indian people, they know about the spiritual life. For this regard, though they are poor, but they are happy because they believe God, and according to God, they are happy. This thing. Sim, isso é verdade. É verdade que as pessoas da Índia são mais felizes porque elas têm a cultura espiritual. Todos lá sabem sobre Deus, sobre a vida espiritual. A gente vê no Ramayana e no Mahabharata, que são grandes textos épicos da Índia, como isso vem já há muito tempo atrás, já é assim, porque as pessoas todas têm fé em Deus e têm muita convicção em Deus, então todos são felizes. Porque a gente nota que mesmo as pessoas mais simples, sempre rindo, sempre atendendo bem as pessoas, com muita humildade, né? Como tem que ser, né? Como deveria ser todas as pessoas assim. E quais as religiões que predominam na Índia? Yeah, because we see that in India, even poor people, everybody always happy and so much humble, serving others. This is so nice, should be always like that. And which kind of, what are the religions that are most prominent in India? Well, most of the religion, the Hindu people, they believe about Krishna. Então, a maior parte são os hindus que acreditam em Krishna. Because our Bhagavad is Krishnastu Bhagavan Sam, Krishna is the supreme personality of God. Porque nas nossas escrituras, como o Bhagavatam, chamado Bhagavatam, você explica que Krishna é a suprema personalidade de Deus original. Tá certo. Though they also worship many demigod and demigoddesses, but our scriptures explain this way, Krishnastu Bhagavan Sam, because Srimad Bhagavad Gita, Krishna say, Aham hi sarvanam, I am the supreme. So, this their belief in this way. Então, apesar de ter algumas pessoas que adoram muito semideuses e semideuses na Índia, todos acreditam e sabem que Krishna é a suprema personalidade de Deus original, porque ele deixa claro nos textos sagrados. Então, os ensinamentos que ele passa para as pessoas, para os indianos e para o mundo, são os ensinamentos, lógico que vocês acreditam, evidentemente, com Deus maior, tudo, mas são os ensinamentos predominantes na Índia, para aquele povo alegre, para aquele povo feliz, isso predomina. So the teachings you're giving to the world and to the Indians are the teachings of Indian culture? I believe Vedic culture, I will be speaking, this is the very ancient Vedic culture. Vedas will explain this way. Sim, eu estou falando sobre a cultura védica, que é uma cultura muito, muito antiga, que vem da Índia, mas é uma cultura muito antiga. Because if you believe in Vedic culture, this will give the love and affection and peacefulness. Porque quando você acredita e segue a filosofia védica, você começa a ter amor, paz e tranquilidade na sua vida. Mas essa cultura vem desde os incas, dos tarromanes, dos africanos também. É uma cultura não só indiana, vem de outros povos. But this Vedic culture also comes from other Asian cultures, like the Roman people from Rome or African people. Actually, this Vedic culture before spread all over the world,
but sometimes they also forget, then contaminate in different ways. Então, na verdade, essa cultura védica, antigamente havia essa cultura védica no mundo inteiro, mas de acordo com a influência do tempo, em alguns lugares as pessoas se desviaram desse caminho védico e se contaminaram com outras filosofias. Even I also heard in Lanka Ravan, he was the king of Lanka, and I heard he is also treasure in Brazil. I heard, but people also saying. Então eu ouvi dizer, tem muita gente que diz que Ravana, que ele era o rei de Lanka, lá onde tem Sri Lanka, Tá. o tesouro dele, né, a riqueza dele estava escondida no Brasil. Ah, tá. E como é que o indiano... Eu fiz. Como é que o indiano vê o Brasil, assim, por exemplo, o indiano, ele pensa do Brasil, não ele que é uma pessoa viajada, um professor, mas um indiano normal, assim. Sim. He wants to know how a regular, ordinary Indian person looks towards Brazil. What does he think? Because you're a teacher and you travel all over the world, so different case. But a regular, ordinary Indian, how does he feel about Brazil? Everybody, Indian people give their love and affection, all the religion, all the people, their love and affection. Even if you go India, everybody give respect to you, very love and affection, these things, and they are very close. I travel all the world, I am looking, and especially Brazilian people, very, very similar to Indian mind people. They also the open heart. Here I am coming here about more than 16 or 17 years, and every year twice I am coming here and meeting with the people, and everywhere I am meeting the people, especially Brazilian people, so love and affection and so smiling face always. Então, sim, os indianos eles têm muito amor e afeição mesmo pelas pessoas, eles têm amor e afeição por todas as pessoas de qualquer religião, isso é verdade. E na Índia você vai lá, você vê que até mesmo se a gente for lá um estrangeiro, eles tratam a gente muito bem, servem, sempre muito próximo. E eu viajei o mundo inteiro e percebi que, especialmente os brasileiros, têm muita similaridade com os indianos. Porque da mesma forma que os indianos têm amor por todos e estão sempre abertos e próximos, servindo, os brasileiros também, eles são tão amorosos, eles estão sempre sorridentes e sempre abertos, têm um coração muito aberto, que nem os indianos, eu percebi isso. Even I also met with the spirit, what is it called people? Espíritas. Spiritism people, and there are many kinds of religion people, they so much respect to me, love and affection, and Buddhism people, African people, and all kinds of people, they have so much love and affection. And I also meeting and gave also so much information about Indian Vedic and philosophy. They are very happy and appreciated. Então percebi isso aqui no Brasil, porque eu entrei em contato com os espíritas, com as pessoas do budismo também, das religiões africanas. E eles sempre me respeitaram muito, me respeitam quando eu vou no encontro deles. E eles respeitam, querem saber sobre a cultura védica e têm tanto amor e afeição por mim, se mostram tão abertos. Eu percebi isso aqui no Brasil. O povo brasileiro é maravilhoso, embora o país seja meio mal administrado, o país é um país rico, né? Um país grande, um país com muita diversidade, mas o povo bom, né? O povo bom, e a gente fica muito contente de ser comparado com o povo indiano, que a gente sabe que é um povo que recebe bem, a gente fica muito feliz em saber que 95% dos brasileiros atendem as pessoas de fora bem, é um motivo de muita alegria pra gente. He's saying he's very happy to know that you're comparing Brazilians to Indians, because the Indians, they welcome everybody so nicely, and he's glad to know that although Brazil has many problems, its people from Brazil, they're still very nice and welcoming you, a foreigner, so nicely. He's happy to know this. Yeah, when I also very noticed here, when I entered immigration, people also very so much respect to me, honor to me also. I don't think I'm surprised how they are love and affection also. Their spontaneous nature is their people. Então, ele também estava falando antes que eu já vim aqui no Brasil já há 16, 17 anos, eu sempre reparo isso e percebo também como que quando eu venho no Brasil na imigração, as pessoas da imigração me tratam tão bem, com tanto amor e afeição, me respeitam, me honram tanto e eu fico muito surpresa, gosto muito disso. É porque a própria natureza espontânea das pessoas daqui é serem afetuosas, de terem amor por todos. Nós vamos a um breve intervalo, continuamos depois com Gurudeva e Taruni aqui no Ação e Reação. Está chegando muitas perguntas, nós vamos tentar separar as perguntas para que a gente possa atender vocês bem. Já voltamos. Luísa. Wagner!
Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação. Hoje um programa inédito aqui com o nosso Gurudeva, um mestre indiano, e também com a carioca Tarumi Gopindasi, que era baladeira, mas hoje dedica à religião, né? Deixa eu falar dos apoiadores daqui a pouquinho, que aqui a mulher diz que vai sair de casa, queria repetir o mantra. Ele poderia repetir o mantra, quero muito ir ao templo, vou sair de casa, e perguntando o site deles. Ela só não informou quem é, ela falou que vai sair de casa, por isso que a gente, porque a gente interrompeu aqui. Eu vou atender ela, só passa o seu nome para mim, tá? Eu vou passar aqui o nome. Então ela quer saber, ela falou que vai sair de casa, mas você pode ver a reprise, né? Mas de repente ela dorme cedo, né? Poderia repetir o mantra, quero ir muito no templo. Então lembrando que hoje, no templo Hare Krishna, Rua Manuel Dias Marcelino, na Encruzilhada, 20. Manuel Dias Marcelino 20, na Encruzilhada. Terá um festival com música, aula, jantar aberto ao público. 7 da noite. Às 7 da noite. Jantar vegetariano, tá?
Telefone de lá, 32 24 10 17. Tudo de graça. Tudo de graça, ou 981 77 5307. Falar com a Lila, né? Com a Lila. Então, repetir o telefone. Os telefones estão aí. Então, se você quiser, hoje vai ter um festival de música, vai ter os livros para vocês verem os livros lá, conhecer gente bacana. Dá o nome das pessoas que estão aqui nos estúdios. Sim, hoje também vai ter a palestra com o Gurudeva. A palestra, isso. Com o Gurudeva Srila Bhaktivedanta Bhanu Maharaj lá no templo. E aqui no estúdio estamos com os devotos Manikundala Devidasi, Mahavishnu Prabhu, Lila Madhuri Didi e Tulasi Prabhu. Tá, entendemos tudo. Entendemos tudo. Aqui esses nomes são bem familiares pra gente. Repete os nomes aí. Manikundala Didi, Mahavishnu Prabhu, Lila Madhuri Didi e Tulasi Prabhu. Tá bom. Agora vamos falar da Ozan. Ozan é plano de assistência familiar. Hoje me pegaram, não puseram papelzinho aqui. Ozan, plano de assistência familiar. Ligue para o Ozan, telefone na tela, 32 28 8000, ou www.ozan.com.br. Falar com o pessoal da Ozan, plano de assistência familiar. Quando você mais precisar, você vai precisar, você vai ter um bom plano para te assistir, você e tua família. Também esse plano de assistência familiar, temos mais que 500 mil pessoas na região que tem esse plano. Então, muita gente tem o plano de assistência Ozan, que é um plano muito bom aqui para as regiões. A gente indica Ozan. Faça como Augusto Capô de Casa. Todos os funcionários aqui da TV Com têm Ozan. E também fala do restaurante Boqueirão Express Grill, que ajuda a gente a pagar a água aqui, a água perrê aqui do programa, né? Entendeu? Então, restaurante Boqueirão Express Grill, ao lado da Unisanta. Mandar um abraço para a família Teixeira, que também vê o nosso programa. Rua Lobo Viana 89. Comidas maravilhosas. Tem comidas vegetarianas, daqui a pouco vai aparecer carne, aí você não olha muito, entendeu? Tal. Mandar um abraço para o Nelson que está chateado aí com a derrota do São Paulo ontem. São Paulo que perdeu ontem por 2-1, né? Para o Atlético Mineiro, despedida do técnico, e também o Paulo, que é corintiano, e está contente aí, o Corinthians disputando com o Santos aí as primeiras colocações. Restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana, número 89, ao lado da Unisante, de frente ao Supercentro Boqueirão. Muitas perguntas chegando aqui, eu vou tentar resumir aqui, perguntando se o mestre tem site. Do you have a website? Yes, I have a website, very nice, beautiful website, www.gurudev.org. Brazilian, also in English, England, and Malaysia, and also Germany, and different languages. Sim, eu tenho site. O site é jaigurudev.org. No caso, no Brasil, é jaigurudevbr.org. Tá, então tem um site. Repete o site para o pessoal. Tá, o site é www.jaigurudevbr.org. Soleta, senão a pessoa me bate aqui. JAIGURUDEVBR.org. Então, de novo o site, porque o pessoal tem 30 pessoas que tem no site dele aqui. Tá, o site, talvez pudesse escrever aí, né, embaixo, porque esse site tem no mundo inteiro, tem várias línguas. Então daqui a pouco eu vou escrever, tá? Isso. O Tá, pode tem falar. um site em várias línguas, esse site tem alemão, tem da Malásia. Esses nomes não são tão familiares. Sim, aqui, claro, né? É por isso que é melhor escrever. Pode ser que alguma menina baladeira, que fez uma balada que se tocou com o teu tal, e ela, então a gente tem que pôr ela muito importante, sim. Ó, o Bonavides, que é o gerente jurídico aqui da Câmara de Santos, uma pessoa importante aqui, um advogado, está mandando um abraço para o programa e falar que é um programa belo, né? A Valdir de Imbaré, boa tarde. Gostaria de perguntar por que vocês não comem carne. É a Valdir de Imbaré, que é casada com o Aldinei, que é telespectadora ativa aqui do programa, né? Então eu queria saber por que vocês não comem carne. One lady is asking why we don't eat meat. Because in our scriptures explain there are 3 types of food we can eat. One is called the Sattik, Rajasic and Tamasic. The Sanskrit word Sattik means a mood of goodness and mood of patience and mood of ignorance. The meat, this is actual and belongs to in the mood of ignorance. So if you eat meat
then your mind will be not fixed with Lord, because our scriptures explain ahara suddhi, chitta suddhi dhrvanusmritu, smriti labdhe brahma. That means if your food is perfect, then your mind will be concentrated with God. For this regard, we also not taking the meat or any kinds of food of ignorance. Porque as nossas escrituras explicam que existem 3 tipos de alimentos que uma pessoa pode comer. São os alimentos no modo da bondade, paixão e ignorância. A palavra sânscrita para isso são alimentos sátvicos, rajasic e tamasic. Então, a carne é um alimento que está no modo da ignorância, que se chama tamasic. E quando a pessoa come alimentos no modo da ignorância, ela não consegue focar sua mente em Deus. E porque as escrituras falam isso, que se a mente da pessoa está purificada, ela vai se ela come coisas puras, a mente da pessoa também vai ficar pura. Então, para poder concentrar a mente em Deus, a pessoa deve comer alimentos apenas no modo da bondade. Por isso que a gente não come carne, não come peixe, ovos, alho e cebola também. Tá certo. Então a Valdirce do Imbaré está satisfeita, então vocês não comem nada que teve sofrimento, é isso, né? Por exemplo, matar um bichinho, tal, o bichinho sofre, então coisas mais vegetais assim que não há um sofrimento grande, é isso? So we don't take anything that generates some kind of suffering, animal suffering? Yeah, we give love and affection. If we give love and affection, so you cannot take the flesh of the animals. Sim, porque a gente quer dar amor e afeição para todos os seres vivos. Então, como que a gente vai comer a carne dos animais? Because love means there is compassion. Porque o amor é compaixão. And if you give the compassion, then how to tell to them, and the Bible also very clearly explain this way, thou shalt not kill. Porque se você ama alguém, como você vai matar essa pessoa? E a Bíblia deixa claro quando diz que não matarás. Entendi, muito bacana, muito bonita essa filosofia. A Carolina, muitas perguntas, né? Queria resumir, porque senão a gente não vai conseguir atender todos, né? Pergunta por que essa estátua ao lado do mestre, né? Que é a deidade, né? Uhum. O que é essa estátua? E também por que a tinta no rosto e por que você usa uma tinta... Não, porque o rosa também. Tá. Então, quer saber, é uma pergunta complexa. O Marcelo Barbosa manda um abraço pro Guru, ele que fez a pergunta do site também. A Carolina Barbosa, a Carolina Luz, olha que bonito, Carolina Luz. Ela que pergunta sobre a tinta no rosto, sobre a estátua, que é a deidade, e sobre... Roupa rosa. Roupa rosa. Carolina Luz, one person, she's asking about what is the statue next to you? Why did you put this ink in your face? And why do you wear red cloth? Okay, first of all, this is a statue. This is called our Ishtadev, worshipful deities, Lord Chaitanya Mahaprabhu, and who is the origin feature and about Hare Krishna movement. In this, the incarnation and by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, then Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, who preached all over the world. So this is our worshipful deities, and we worship. Then Então, só para responder a primeira pergunta, essa imagem é a nossa deidade do Sr. Shri Chaitanya Mahaprabhu, que é a nossa Ishtadeva, significa que ele é a nossa deidade adorável. Na verdade, Mahaprabhu ele foi o pregador original do movimento Hare Krishna. E ele é Deus, e pela misericórdia dele, Bhakti Bhaktivedanta Swami Maharaja, que é o pregador famoso do movimento Hare Krishna, né, nos anos 60, ele pregou, então a gente está pregando o mundo inteiro pela misericórdia dele. Ele é nossa deidade adorável, e a gente o adora. And second, this is called tilak. Tilak means we are believe this body is as like a temple. In the temple, we are making this the dome. This is for this regard, this thing is the dome going up. This way, for this way, we believe God resides this body, so this body as like a temple. Então, isso que você perguntou, essa tinta aqui chama-se tilak. E por que a gente usa isso? Porque o nosso corpo é como um templo. Templo de Deus. Deus mora no templo. Então, como que são a cúpula das igrejas, dos templos? Tem um ornamento, uma decoração. Então, da mesma forma, a gente decora o nosso templo do nosso corpo, porque Deus mora no nosso corpo. This cloth, serpent cloth, is the symbol of we completely absorb with our Ishtadev and detach from the material sense gratification. Já essa roupa rosa significa que a gente se absorve completamente, está totalmente absorto na nossa Ishtadeva, na nossa deidade adorável, e está totalmente desapegado de tudo que é material. Certo. A Miriam, ela disse, eu não sei, ela falou que não anotou o site, mas acho que vão colocar o site ali, no final a gente repete. E ela pergunta qual o significado dos mantras e está parabenizando o programa, a Miriam, parabenizando o programa, você e o nosso mestre.
Olha lá, ó, o site está lá, vê se é isso mesmo. 23 aninhos tem que ter uma vista boa, né? Tá ótimo, tá certo. Vista tá boa, certo. entendeu? Tá certo? bom, tá certo. Tá certo. Então, deixa um pouquinho o que vocês estão aqui, uma audiência muito grande. Eu vou fazer um programa, eu vou sair daqui e vou fazer uma ação em reação made in India. Por quê? Tá dando tanta audiência que eu vou fazer o programa, entendeu? Pode chamar de novo. Fazemos Bom, O que a Miriam perguntou? A Miriam quer saber o significado dos mantras. Miriam, she's asking about the meaning of the Hare Krishna mantra or the mantras. Yes, this Hare Krishna mantra, this is very powerful, and this mantra is simple meaning that is called the meaning of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The simple meaning, the Lord's couple's names, name is here, that is Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. This is our Vedic culture. Krishna, and he always staying with his internal potency, Srimati Radhika. So for this regard, in Vedic Sanskrit mantra, Hare Krishna means Radhe Krishna. Então esse mantra Hare Krishna é um mantra muito poderoso. E Hare Krishna significa o seguinte: Hare Krishna se refere ao casal divino, Radhe Krishna. Então quando você fala Hare Krishna, na verdade você está falando Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Porque na nossa cultura védica indiana se explica que Deus, que é a suprema personalidade de Deus, Krishna, um dos nomes de Deus, Krishna, ele está sempre com a sua potência interna, que se chama Radha, chamada Radhika. Então, quando a gente fala Hare Krishna, a gente está se referindo a eles. O diretor do programa, o Augusto Capô de Casa, e a Fernanda estão parabenizando o programa, né? A família Bonavides também está vendo o programa. E tem uma pergunta aqui da Ana: por que os seus discípulos, como a Taruni, têm nomes tão diferentes? Why your disciples, as like Taruni, has such different names? Because in our spiritual these things, we are giving the spiritual name, and Lord related with this name. Because if we give this name, then we can remember to God and all his associates. Então, na nossa cultura espiritual, a gente dá esses nomes espirituais para as pessoas, que na verdade são nomes relacionados a Deus e as histórias de Deus e assim por diante. Então, quando a gente chama, quando a gente recebe esse nome, ou a gente se refere a alguém com esse nome, a gente está se lembrando também de Deus e das suas histórias, das suas atividades, dos companheiros associados de Deus. O homem é o Usain Bolt, né? É um triatleta, é um atleta, porque ele estava em Paraty ontem, Taubaté à noite, Santos, São Paulo, vai para o Texas depois, né? E aqui, a Bruna, que é carioca, se assemelha muito com você. Boa tarde. Posso perguntar para o guru se qualquer pessoa pode cantar esse mantra? E qual é o seu efeito de cantar o mantra? É a Bruna do Rio de Janeiro. First he's saying that you're like an athlete, because yesterday you're in Paraty, then Taubaté, now here, then Houston, so... And also, qual é o nome dela que você falou? Bruna, é carioca. A Bruna, she's from Rio de Janeiro. She's asking if everybody can chant this mantra, Hare Krishna mantra, and what are the effects of chanting this mantra? No, everybody can this mantra. This mantra is God's name, holy name. So you can God's many names, and we are prominent this name Hare Krishna. Everybody can chant, without caste, without race, without religion. Everybody can chant this simple. Então esse mantra Hare Krishna são os nomes de Deus. São santos nomes de Deus. Então qualquer um pode cantar, independente de casta, de credo, de religião, de raça, não tem nada a ver. Todos podem cantar Hare Krishna. Tem a Bruna continua falando, é muito difícil, também falar sobre reencarnação, como ela disse, é algo muito difícil de entender, a Bruna, né? Para você a pergunta. Meu nome é Bruna, eu sou do Rio de Janeiro, mas também, como a menina, moro em Santos. Busco a felicidade permanente. Por favor, quero muito saber sobre isso. Muito interessante a iniciativa de vocês da TV Com, parabéns. É muito bonito mesmo. Onde pode se encontrar eles? Obrigada. Então, onde você pode encontrar eles? Hoje à noite, olha que facinho. Às 19 horas, na Manuel Dias Marcelino 20, não vai pagar nada. Ainda vai conversar com o pessoal, com os adeptos, né? Vai ter aula, jantar, né? Vegetariano, aberto ao público. Mais informações, 32 24 10 17. Ou no 981 77 5307. Ou vai direto lá, encruzilhada, Manuel Dias Marcelino 20, vai lá. E 7 horas da noite vai encontrar lá com a Taruni, vai encontrar com todo esse pessoal aqui. Mandar um abraço pro Devoto Hanna, que foi ele e o Marcelo, né? Que comunicaram comigo, e eu levei esse projeto aqui para a TV Com, de trazer o nosso mestre aqui. Então ela quer que você fale sobre reencarnação e também agradecendo aqui pela pergunta. A Bruna. A Bruna. Oi, Bruna. Hare Krishna. Então,
o processo da reencarnação é que, por se esquecendo de Deus, algumas almas vêm para o mundo material, que é esse mundo, todo esse universo que a gente tem aqui, materiais, e a alma, ela, de acordo com o seu karma, com as suas atividades, a alma está nascendo e morrendo, cada hora numa espécie de vida. E depois de nascerem 8.400.000 espécies de vida, Deus dá a chance para a alma nascer como corpo humano, que é uma chance da alma se libertar desse ciclo de reencarnação. Quer dizer, por exemplo, a gente já foi com um cachorrinho, Sim. um gatinho, mas começou com o quê, por exemplo? Começou com um sapinho, um inseto assim, aí vai evoluindo um cachorro, um gato, até chegar no ser humano, é isso? Mas depois que você nasce como ser humano, se você não fizer atividades adequadas para um ser humano, que na segunda escritura sagrada da Índia, a cultura védica, vida humana significa vida espiritual. Porque se a gente passa uma vida humana apenas fazendo coisas de animais, que é, por exemplo, comer, dormir, se acasalar, que é, né, vida sexual, e se defender, a nossa vida humana está sendo como uma vida animal. Então, se a gente passa a vida humana só fazendo coisas animalescas, depois da morte a gente não necessariamente vai obter um corpo humano de novo. Então, a gente pode simplesmente nascer como um cachorro, como um gato e assim por diante. Então, por exemplo, eu era um caranguejinho, um cachorro, um gato, aí de repente eu sou um ser humano. Então, eu tenho aqui que viver para os outros, para fazer o bem, para abrir portas para as pessoas e tal. Se eu vier aqui e viver com um animal, comer, dormir, namorar e não fizer mais nada, não melhorar o mundo, eu posso regredir. Exatamente. Sendo que na vida humana é importante sim ajudar os demais, caridade, como você mencionou, sim. Fazer o bem, a compaixão aos demais, mas principalmente também a gente buscar, porque sem a gente amar a Deus, a gente nunca vai conseguir amar de verdade as outras pessoas, certo? Porque a gente não realmente conhece a alma de ninguém, a gente só faz o bem ao corpo. Se você dá comida para alguém ou abrigo, é muito bom, mas aquele é um resultado temporário, porque a pessoa depois de algumas horas vai sentir fome de novo. Mas se você dá uma mensagem espiritual para a pessoa, ou seja, acordar a alma da pessoa, essa é a melhor caridade que existe. Por isso que grandes santos como o nosso Gurudeva, o nosso mestre, eles são, assim, fazem a maior caridade possível para todas as pessoas. Viajam o mundo todo, não tem moradia fixa. Sim, e além deles estarem... Você vê que nos nossos eventos tem a comida de graça para todos, vegetariana. Isso já é uma caridade. Mas a maior caridade é a mensagem espiritual que ele está trazendo, que pode tirar a alma desse sofrimento que é esse mundo, né? Que nossos entes queridos todos vão morrer, a gente vai morrer também mais cedo ou mais tarde, e a gente não acha que vai morrer. A gente acha que a vida é para sempre, porque na verdade a alma é realmente eterna. Então esse tipo de caridade, de você falar que a alma tem uma vida eterna, que tem um mundo espiritual, que ela deve se unir ao Senhor Supremo, a Krishna no mundo espiritual, é a melhor caridade que existe. A Bruna está me agradecendo, não tem que agradecer o Filete, tem que agradecer a TV Com, que é a iniciativa do programa, e pergunta que nós precisamos de muito amor no mundo, o que é o saquinho branco na mão dele. E já a Carolina está querendo saber o que é o saquinho branco na mão dele e o colar. O colar. They're asking what is the white bag in your hand and what is your necklace also? Necklace. And also bead bag, both. This bag actually we are putting this chanting this mantra with this and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. And this big bag, white bag, we are keeping this Japamala, that is called Japamala. And next bit, that means this is Tulasi, we are making, that means we believe we are belongs to Krishna. For this we are keeping, this Tulasi is very important. This is the holy plants, and we are keeping this, that Tulasi. Então esse saquinho branco na minha mão, né? Na verdade, chama-se para guardar Japamala. Japamala, que é esse texto sagrado que a gente canta, faz a nossa meditação no mantra Hare Krishna. E aí, então, a gente guarda nesse saquinho branco. Então, ali dentro tem essa Japamala, que é para meditação no mantra Hare Krishna. E já o cordãozinho de Tula, esse cordãozinho é feito de Tulasi, que é uma planta sagrada e significa que a gente pertence a Krishna. Se a gente usa esse cordão, significa que a gente pertence a Deus. A Mina está agradecendo aqui. Tem a pergunta aqui também da Maria Elisa. Ela quer saber a imagem que está do lado do Gurudeva, já falamos, a imagem dele. Tem uma pergunta aqui também da Vila Belmiro, já falamos sobre a palestra, já falamos. Qual a diferença do budismo, o hinduísmo e o Hare Krishna? E também, se na cultura indiana existem vários deuses. Hare Krishna é somente mais um deus? É a Kátia da Vila Belmiro querendo saber. What is the difference between Buddhism, Hinduism and Hare Krishna? E no Hare Krishna tem muitos deuses? Se não. No, in Hare Krishna is only one more God between the...
Yes, Hare Krishna, they believe in one God with the supreme personality of Godhead, Krishna. But Krishna also manifested in his many forms, that is his incarnation, that is called Buddha, Ram, Krishna, Hari, and different incarnation. We believe this way. Então, no Hare Krishna, assim, a gente acredita que Deus é um só, mas Deus ele se manifesta em várias formas, em várias manifestações, como Buda, Rama, Krishna, e assim por diante. Yeah, they say Indian, this is the philosophy explain this way, God is one, but his many incarnation, and different times they also manifest and preach, and the different people, how to they will become calm and quiet and concentrate the mind to God. Então, assim, a filosofia indiana vai falar isso sobre que Deus tem diferentes manifestações, mas Deus é um só. E como que a gente pode se desenvolver para ficar com a mente calma e tranquila? Certo. Tem muitas perguntas aqui. O Karma está perguntando, Josemir de São Paulo, se o guru pode falar um pouco sobre o Parma, né? Mas eu acho que sobre o quê? Parma. Eu não... Parma. Aqui tem a Carolina querendo saber como pode se associar a vocês. Hoje à noite na palestra ela pode saber mais sobre isso. A Miriam está agradecendo, que ele vem 2 vezes por ano, ela está feliz aqui. A Clarice do Rio de Janeiro gostaria de saber qual o significado da palavra Gurudeva. What is the meaning of Gurudeva? Actually, Gurudev, this is this word, Sanskrit word Gurudev, that is called a spiritual master who gives the transcendental light in the heart of his followers and to develop their spiritual activities. Então, Gurudeva, essa palavra em sânscrito, se refere ao mestre espiritual, que é aquele que vai tirar a alma da ignorância através do conhecimento divino e vai dar instruções acerca do desenvolvimento espiritual e da prática espiritual. And giving the light. E ele dá luz para o coração, luz para a alma que está na escuridão. In this word Guru, Gu means darkness, Ru means give life. That means one who dispels all kinds of darkness from his followers and gives the perfect light philosophy in their heart. That is called the Guru. That's an English word that is called a spiritual master. Então, essa palavra Guru é formada por essas duas partes, Gu e Ru. Gu significa, se remete à escuridão em que as almas se encontram. E Ru significa que essa pessoa, o mestre espiritual, ele vai acabar com a ignorância da alma através dessa luz do conhecimento divino, a luz da filosofia divina. Certo. Bom, nosso tempo acabou. A Maria Elisa manda um abraço para vocês. A Carolina, hoje à noite, às 19 horas, Manuel Dias, Marcelino 20, Encruzilhada. Queria agradecer a participação de vocês todos. Já estão me puxando a orelha aqui que o tempo acabou. A Bruna do Rio digitando, todo mundo digitando. O programa poderia ter 3 horas, mas infelizmente eu peço desculpa para quem a gente não conseguiu fazer as perguntas, mas todas elas, olha, a Bruna do Rio já falou que já acabou, já estão puxando a minha orelha. Mestre, queria agradecer pela sua presença aqui no Brasil e quando você voltar, retorne ao programa. I'd like to thank you so much for your visit in Brazil, and please, when you come again to Brazil, please come again to this TV show. Okay. Namastê. Okay, thank you. I am very happy. Okay, Namaste. Thank you. Namastê. Namastê. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. E eu queria agradecer a presença de vocês todos. Hoje à noite, 19 horas, vocês têm encontro lá. Qualquer coisa, ligue aqui para a TV Com ou para o meu WhatsApp que eu passo o endereço. Um abraço, fiquem com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito boa tarde.